32 anos, fazendo uso da qualidade, também da eficiência, que são nomes que consagram aí, são palavras que consagram exatamente essa atuação da Vidraçaria Azaleia no seu contato com seus clientes. Vidraçaria Azaleia. Fale com a equipe do Wilson Roberto Vaz. Espelhos decorativos que vão agregar charme e amplitude aos cômodos. As melhores soluções em vidros para a sua obra ou reforma. Bom dia. Com a Vidraçaria Azaleia. Olha, eu recebi uma rapidinho aqui. Já está chamando o deputado aqui. Só recebi uma informação aqui. O Douglas mandou uma mensagem para mim. Bom dia. Trecho perigoso na travessa do Hotel Veneza. Quem vem do Vieira Veículos, a sinaleira está em alerta. Eu acho que quem vem na 1º de maio está verde. Diz que está com um sinal ali na frente do Hotel Veneza ali. Problema no semáforo ali. Problema no semáforo ali. Uma parte está dizendo que está verde, a outra está fazendo em alerta. Está em alerta. Então, com a palavra, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade aqui da cidade de Brusque. Muito bem. Deputado Fábio Chochete, está nos ouvindo, deputado? Está nos ouvindo. Estamos vendo o senhor aqui também, deputado. Deputado, o senhor está com retorno? Está nos ouvindo? Será que ele está com retorno lá? Estamos com o senhor na tela, deputado Fábio. Eu acho que ele não está com retorno lá. Ele não está. Será que o deputado não tem uma assessoria lá para dar um suporte para ele? Ele tem, mas não está com ele nesse momento. Não sei, ele não deve estar tendo retorno. Nós estamos ouvindo ele e nós temos a imagem dele, mas ele não está. Bom dia, dona tudo bem? Está me ouvindo, deputado? Alô, deputado, está nos ouvindo? Não está ouvindo, Dilei. Pode voltar ali, Felipe. Melhor desconectar e entrar em contato com ele. Não é aqui conosco, tá? É lá com o deputado. Desconecta, Valdomiro, e tenta um contato novamente aí com o deputado, enquanto a gente fala aqui dessa situação ali, então, da rua, do cruzamento da Lauro com a Gustavo Schlesser e Pedro Werner. Pedro Werner. Então, esse cruzamento está com problema ali nos semáforos. São 8h08, vamos aos destaques do site da Rádio Cidade. Vamos lá, vamos atualizar aqui. Não precisa nem colocar no ar a tela do site, vamos tentar resolver essa questão envolvendo a conexão com o deputado. Mulher é flagrada pilotando o veículo elétrico com 3 crianças a bordo. Agora, mais cedo, a gente já falou sobre esse assunto. Vamos recapitular aqui a situação. A situação é que ontem um motorista que circulava pelo bairro Santa Terezinha, aliás, bairro Limoeiro, acabou flagrando uma mulher transportando 3 crianças, levando essas crianças muito provavelmente até a creche, lá daquela comunidade, e ela estava numa situação de risco, colocou as crianças numa situação de risco, ela e as crianças. O vídeo está aqui no site, para quem desejar assisti-lo, né? No momento em que se discute aí os meios para regulamentar e tornar esses veículos mais seguros, especialmente para quem está conduzindo estes veículos na cidade. E de maneira especial após o acidente que vitimou uma adolescente na semana passada e que trouxe muita comoção aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Aqui parece que o microfone de vocês e a câmera está desligada. Tá nos ouvindo, deputado? Está fechada. Está nos ouvindo, deputado? Não estou. Ele não está nos ouvindo aí. Vamos lá, então. Pode continuar aí, Edilei. Vamos tentar resolver então, aqui. Esse vídeo que foi mostrado aí pela gente há pouco, de manhã, é o tema dessa matéria. Para quem não acompanhou mais cedo, então, essa situação que na Câmara vai ter uma audiência pública aí, que está inclusive na segunda parte dos destaques aqui do site, onde diz: Câmara aprova audiência pública sobre lei dos ciclomotores ou dos autopropelidos. Semana da Enfermagem da Unifeb terá ação gratuita em Brusque. Aí uma fala aqui do prefeito André Vec, ainda sobre esse caso. Recebam muitas cobranças para que a idade mínima seja de 18 anos, afirma o prefeito sobre os condutores dos veículos autopropelidos. Homem e criança de 3 anos feridos em colisão entre moto e bicicleta.
Motorista morre em batida frontal entre carro e caminhão. São os principais destaques aí do site rc.fm.br. Passolini, lojão Passolini, presente para o Dia das Mães é na Passolini. Uma infinidade de opções de todos os tamanhos de bolso de você, que é um filho que tem um carinho pela sua mãe e gosta de dar uma... A sua mãe gosta de receber presente, Rodrigo? Minha mãe gosta. Mas assim, você já sabe que tipo de presente ela gosta? Ou todo ano você faz alguma coisa diferente? Aí que tá o negócio. Eu tento mudar um pouco, né? Tento pensar algo diferente. Sabe, minha mãe gosta muito, por exemplo, de plantas, né? Sim, sabe disso? Sim. O presente maior, lógico, é a presença da família, né? Dos filhos, netos. Mas é sempre bom dar uma lembrancinha para a mamãe. Pra mãe. Né? E então tá aí, o Rodrigo Santos é esse menino, esse filho que faz isso sempre, né? Aliás, o seu presente maior é a tua presença sempre lá na casa da tua mãe, né? Dos teus irmãos e irmãs também. Aliás, das tuas irmãs também. Das minhas irmãs. São 8h12, 8h12. Eu quero dizer que o Espaço Sabor Restaurante, gente, em breve estará funcionando ali junto ao estádio Augusto Bauer. Espaço Sabor Restaurante, em frente ao Centro Administrativo da Havan e também em breve em frente anexo. Alô? Nos ouve agora, deputado? Oi, agora eu estou ouvindo, mas não estou vendo. Agora está tudo certo. Então, ele só não tem a nossa imagem de lei, mas já está conosco, está nos ouvindo, o deputado Fábio. Ah, é? Isso, está nos ouvindo agora. Muito bem. Deputado Fábio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Dirley. Bom dia, Rodrigo Santos, Valdomiro da Mota. Bom dia a todos os nossos amigos aí da Rádio Cidade em Brusque. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado pela oportunidade. Até pedir desculpas aí para o deputado, que era uma questão técnica aqui por mais que a gente esteja habituado com a tecnologia, né, deputado? Às vezes acontece e era uma questão nossa aqui, já resolvemos aqui, então. Ok. Imagina, eu só não consigo ver os rostinhos de vocês, mas está tudo bem. O senhor não perde muita coisa não, deputado, não perde não. ainda bem, né? Ô deputado, Federação União Progressista, ela já está formalizada, documentada ou ainda é só uma situação de conversa política, deputado? Olha, primeiro queria agradecer mais uma vez a oportunidade aí da Rádio Cidade em estar abrindo esse espaço muito importante. A federação, a gente fez um evento simbólico na quarta-feira da semana passada, onde foi uma carta compromisso com o Brasil. A gente reuniu os nossos parlamentares, nossos 109 deputados federais, nossos 14 senadores, 7 governadores, 7 prefeitos de capital, aqui em Brasília, e agora estamos nas questões burocráticas e técnicas. Eu imagino que até sexta-feira dessa semana nós devemos estar entrando com o pedido no Tribunal Superior Eleitoral para protocolar de fato a intenção da federação entre União Brasil e Progressista. O que exatamente levou a essa federação? Quais foram os sinais políticos em Brasília, aqui em Santa Catarina? Imagino que esses sinais estão muito mais fortes aí na capital federal, mas evidentemente que as questões regionais são muito levantadas no momento de tomar uma decisão política como essa. Mas qual foi o principal fato, na sua avaliação, deputado, que levou essas duas siglas a se juntarem nessa federação? Olha, primeiro que eu acho que é a vontade do povo brasileiro. Se a gente falar, o brasileiro ele está cansado dessa quantidade de siglas, de partidos políticos, sabendo que nós temos aí duas ideologias, vamos ser sinceros, a esquerda, a direita, né? E tem o centro, que ele conversa com os dois lados para entrar num comum acordo, num consenso, lembrando sempre da sua posição e orientação ideológica. Então nós já fomos os precursores, em 2022, da fusão entre PSL e Democrata, diminuindo assim o número de partidos políticos. Nós tínhamos o 17, o 25 e criamos a sigla 44, ou seja, acabou com 2 partidos criando um. Como nós estamos impossibilitados de fazer por 4 anos uma nova fusão,
nós decidimos fazer uma federação com o mesmo pensamento do progressista, em diminuir o número de partidos políticos. Então, essa fusão é um namoro que, com certeza absoluta, essa federação é um namoro que vai culminar posteriormente numa fusão. Eu acho que é natural, os dirigentes partidários nacionais, eles têm que ter essa visão do brasileiro, dos seus estados, de diminuir a máquina, diminuir o número de partidos políticos. Então, a gente pega agora 2 grandes partidos e forma um só. Veja bem, se o progressista pensa de um jeito, União Brasil pensa do mesmo jeito, por que não caminhar junto, fazer um trabalho em conjunto, para que a gente possa, se nós temos a mesma orientação ideológica, caminhar para transformar e mudar o nosso país, botar o nosso país de volta na rota do desenvolvimento nacional e mundial. Então, essa federação nada mais é do que um anseio do povo brasileiro. Deputado, e aí vocês, dentro dessa questão, e quando a gente levantou do assunto, quando o vereador Jean Pirola esteve aqui para dar uma entrevista e falar sobre essa nova federação, a gente entrou no campo local, a gente entrou na questão 2026 na parte estadual, né? União, PP, apoio ao governo Jorginho, a base de apoio. Qual é a visão que o senhor tem sobre a questão do cenário local, cenário catarinense? Primeiramente, no que diz respeito ao apoio atual ao governo Jorginho e também às candidaturas regionais e também se pensa em 26 no cenário estadual. Olha, primeiro que para Santa Catarina caiu como bem. Eu costumo brincar, né? Essa federação é ruim para quem está de fora, né? A federação caiu muito bem em Santa Catarina e nós somos o estado mais tranquilo. Os partidos já estavam caminhando junto, União Brasil Progressista foi nosso parceiro nas eleições de 2024 aí em Santa Catarina. Eu, como presidente estadual do partido, digo isso. Mas aí em Santa Catarina nós criamos o segundo maior partido do estado, né? Nós temos hoje um senador, um deputado federal, 6 deputados estaduais, 71 prefeitos, 69 vice-prefeitos e 504 ou 505 vereadores. Então, criou um grande partido de direita. Então, o nosso foco, o que é agora? Primeiro de tudo, é a reeleição do nosso grande líder, do senador Espiridião Amin. Eu quero ajudar, quero coordenar essa campanha de reeleição dele, né? Mas definições para o governo do estado não estão tomadas ainda. É muito precoce falar que o maior partido do Brasil, com 20% do tempo de televisão, ele já tomou uma decisão hoje. Falo isso como presidente do União Brasil e como tesoureiro nacional também do União Brasil. Nós não tomamos a decisão. União Progressista não definiu ainda. Nós temos o dever de casa para ser feito. Nós temos que ouvir as bases. Por conta disso, nós fizemos um café da manhã ontem, na presença dos 6 deputados estaduais, na minha presença. Infelizmente, o senador Esperidião não pôde estar presente na reunião de ontem, junto no café da manhã da bancada União Progressista, e nós definimos algumas pautas. A primeira de todas, nós vamos para a estrada. Caravana União Progressista vai rodar todas as regiões de Santa Catarina, ouvindo a base, ouvindo os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de partidos, e fazendo assim um grande grupo político, para que a gente tenha certeza da decisão que a gente vai tomar em 2026. Então, falo com toda certeza, o lado que União Brasil, o União Progressista vai caminhar não está tomado ainda. Nós temos que fazer o dever de casa. E depois nós vamos para os nossos assuntos paroquiais nos municípios, depois desse extrato feito. Então, não existe coordenador municipal, porque eu vou coordenar o União Progressista, não existe. As definições de quem vai coordenar os municípios, elas vão acontecer em 2027. Nós temos que cuidar agora das nossas eleições de 2026 para que esse partido saia fortalecido. Nossa meta é uma meta muito real. Nós vamos eleger 8 deputados estaduais, 3 deputados federais e, com certeza, a reeleição do nosso senador Espiridião Amin. Ô, deputado, quando o senhor coloca que nada está definido, ao mesmo tempo o senhor diz que vai ser trabalhado na reeleição do Espiridião Amin. Isso coloca o grupo, então, já, de certa forma, mais adiantado no sentido de brigar por uma vaga no Senado e não ir à disputa como protagonista para o governo do Estado? E aí já emendo uma segunda pergunta, né? Hoje nós temos aí 2 grupos, de certa forma, né, se desenhando para disputar o governo do Estado. De um lado, o governador Jorginho Belo, a reeleição,
e do outro lado o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Em que lado estaria esse grupo hoje, União Progressista? Olha, primeiro assim, a eleição em 2026, e a gente tem que entender que o eleitor mudou, que a política mudou, que a política ela está mais dinâmica hoje. Então não adianta, a eleição está polarizada em Santa Catarina na direita. De um lado, o governador legítimo indo para a reeleição pelo PL 22, partido do presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, João Rodrigues, prefeito de Chapecó, de extrema direita, um defensor muito amigo do presidente Bolsonaro quando os dois foram deputados federais aqui, mas que é um defensor da direita, da extrema direita, um defensor de Santa Catarina. Então, não adianta a gente hoje fazer um trabalho e, digamos a verdade aí, para embaralhar o jogo, para depois a gente ver o que sobra mais para nós. Não, a cabeça do União Progressista é diferente. Nós queremos manter o nosso senador Espiridião Amin no Senado. E a gente vai trabalhar para isso, com muita seriedade, com muito compromisso com o catarinense, que é uma das maiores cabeças pensantes do Congresso Nacional, é o senador Espiridião Amin. Então, a gente não definiu ainda de que lado a gente vai estar, não por conta que a gente está em cima do muro. Bom, veja bem, nós temos hoje 2 candidatos de direita. Pronto, então ideologicamente a gente já está no mesmo campo. União Progressista é um partido de direita. Agora, quem pode entregar mais para Santa Catarina? Mas, acima de tudo, eu vou frisar de volta isso, União Progressista vai ouvir as bases, vai ouvir o nosso filiado, vai ouvir o nosso prefeito, vice-prefeito, para entender a geopolítica local também do município dele, para entender qual é o sentimento da população sobre o trabalho do governador, sobre a possível candidatura do prefeito João Rodrigues. Então, com muita cautela, com muita paciência, nós vamos fazer o dever de casa. Então, assim, nós temos a reeleição do Espiridião como certa na nossa executiva, no nosso grupo. Bom, ontem nós reunimos dos 8 mandatários, 7. 6 deputados estaduais, eu deputado federal, isso infelizmente o senador não pôde estar junto, mas 7 dos 8 mandatários, e todos tiveram comum acordo na mesa em apoio à reeleição do senador Espiridião Amin. E agora, a definição de ontem foi também que a gente vai ter cautela, não para escolher o lado, mas para fazer o dever de casa, escutar a base, a nossa sociedade, o nosso grupo político, para que assim a gente possa tomar a decisão. Não sei se eu fui claro na minha resposta para ti ou se faltou alguma pergunta que tu me fez e não te respondi. Não, perfeito, deputado, perfeito. Agora, deputado, depois a gente pode até voltar para o campo regional, que nos interessa e muito. Claro. Mas eu estive acompanhando, falei até há pouco aí com o senhor fora do ar, eu estive vendo alguns debates em nível federal sobre essa união e temos aí as questões regionais do território, né? As questões políticas do território. Por exemplo, lá na Bahia, você tem o progressista hoje, junto com o governador Jerônimo, que é governador do Partido dos Trabalhadores, certo? A pergunta baseada nisso. E em outros estados aí você tem também umas situações assim. O senhor não acredita que nesse caminho agora para a eleição do ano que vem se possa perder deputados, tanto um partido como outro? Não estou falando aqui em Santa Catarina, acho que aqui a situação é muito clara pelo que o senhor já disse aí, que os dois partidos seguem uma mesma linha ideológica, mas a situação é diferente, principalmente no Nordeste brasileiro e talvez em outras regiões aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, enfim. Mas aí em Brasília, a cúpula dessa federação não estaria pensando que pode haver agora no caminho, quando se abrir a janela de mudanças partidárias, perderem deputados ou senadores? Olha, não tem como a gente fazer um bolo desse tamanho sem quebrar alguns ovos, isso é natural. Vou te dar um exemplo na Paraíba, onde a gente tem o nosso líder do Senado, do União Brasil, o senador Efraim, candidato à eleição como governador pela União Brasil, já em pré-campanha, e o vice-governador da Paraíba, filiado ao progressista, também numa pré-campanha para o governo do estado. A gente vai ter que entrar num consenso lá, e é pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa, vamos entender. E é natural que nesse movimento ilegítimo, que cada político com mandato pense no seu projeto pessoal, seu projeto para o seu estado, quem mais pode entregar, e se sinta confortável em isso aí. Mas eu garanto para você que vai entrar muito mais do que isso aí. Ontem eu tive com o nosso presidente nacional, Antônio Rueda, e nós temos mapeado já mais 20
3 deputados prontos para migrar na janela partidária pro União Progressista. Nossa meta é dos 109 chegarmos aí com 130 deputados na janela. A gente já mitiga alguns que vão sair, e é natural que saia, e sem problema nenhum com a cúpula nacional, com a federação nacional, cada um busca o seu projeto, mas nós temos muitos deputados que querem entrar. Essa federação, ela traz 20% do tempo de televisão. Essa federação, ela vai se comunicar com o eleitor. Essa federação tem um pré-candidato a presidente da República, que é o governador Ronaldo Caiado, que já subiu 3 pontos na pesquisa de uma semana para outra, após o anúncio da federação. O governador que trouxe, que botou Goiás de volta na rota do desenvolvimento nacional e trouxe grande impacto e relevância para o Estado. Então, assim, naturalmente alguns vão sair, mas com certeza muitos vão entrar no partido. Tenho certeza absoluta que na eleição de 2026, a União Progressista vai continuar sendo o maior partido do Brasil. Muito bem. Ô, deputado, uma licença aí eu peço ao senhor. Claro. Estamos vendo o senhor aqui, o senhor não está nos vendo, mas está nos ouvindo bem. Eu vou fazer um intervalo comercial e após o intervalo, 2 minutinhos, a gente volta aí com esse bate-papo, com essa conversa com o deputado Fábio Chiochetti, que é do União Brasil e está falando sobre essa federação que pode mais tarde virar um partido político entre os progressistas e também a União Brasil. Depois do intervalo, retornaremos. Rádio Revista Cidade. No rádio, no celular, no site, nas redes sociais. Você ouve e assiste um jornalismo completo na cidade. Oferecimento: Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Atenção, cliente São João. Chegou o Real Bem, o novo crediário das farmácias São João. Com o Real Bem, você tem descontos exclusivos, ofertas especiais, benefícios nos serviços farmacêuticos e ainda parcela suas compras em até 10 vezes. Sim, você ouviu bem. Descontos, benefícios e parcelamento em até 10 vezes. Tudo isso com o Real Bem. Baixe o app, cadastre e comece a economizar agora mesmo. Disponível nas mais de 1.200 lojas da Farmácia São João. Presente Dia das Mães é nas Óticas Ferri. Aproveite! Apresentando a receita da mamãe. Você ganha R$150 de desconto para ela comprar o óculos de grau. E tem mais! As Óticas Ferri está com a promoção Lentes em Dobro. Na compra de um par de lentes T4D ou T4D+, você ganha o segundo par de igual ou o menor valor gratuitamente. Não perca essa oportunidade. Só nas Óticas Ferri, em Brusque, na Rua Rodrigues Alves 160. Óticas Ferri, mais vida em cada olhar. Super ofertas o Barateiro até domingo. Trigo Nita 1 kg 4,79. Detergente pó gota limpa 1 kg 608,99. Água sanitária Gerando Sol 2 litros 4,99. Amaciante Baby Soft de 2 litros 5,99. Água de coco Campo Largo 900 ml 7,99. Detergente pó Omo 800 gramas 13,99. Água Santa Catarina sem gás 500 ml 99 centavos. Super ofertas o Barateiro até domingo. Quer o melhor crédito com as menores taxas do Brasil? Então chega mais, que o Banco Mercantil chegou a Brusque. O banco dos 50+, com produtos e serviços sob medida para você. Tem empréstimo pessoal e consignado, cartão de crédito consignado. Acesse bancomercantil.com.br/Brusque. Rua Rodrigues Alves, 52, Sala 1, Centro. Amor de mãe vale muito! Super Semana Sua Mãe é uma Princesa no Boca Mafra Automóveis. Mais de 500 veículos 0 km e seminovos. Melhores taxas. Aprovação na hora. Até 60 vezes. Participe! Visite a loja, preencha o cupom e concorra a um dia de princesa com uma experiência incrível para ela. Fechando o negócio, são mais 5 cupons para concorrer ao dia de princesa da sua mãe. Super Semana Sua Mãe é uma Princesa. Boca Mafra Automóveis em Brusque. Participe!
Você sabia que todo automóvel rodando em Santa Catarina, mesmo os carros mais antigos, vem equipado com um dispositivo de segurança completo? É só ativar. Ele pode manter a distância do veículo da frente, evitar a velocidade acima da permitida, parar quando o sinal fecha e controlar o seu carro de forma inteligente. O nome desse dispositivo é motorista. Desacelere, seu bem maior é a vida. Maio Amarelo, uma campanha do Detran e do Governo de Santa Catarina. Voltamos. Em 92.3 FM. 92 FM. Rádio Revista Cidade. 8h31, sequência aqui do Rádio Revista Cidade, na manhã desta quarta-feira, 7 de maio, estamos conversando com o deputado federal Fábio Ciochetti, do União Brasil, falando sobre a Federação de Progressistas e União. Diga aí, Rodrigo Santos. Ô, deputado, eu queria tratar de um assunto fresco, né, que é o assunto de ontem, dessa questão do aumento da bancada catarinense para a Câmara Federal a partir de 2027, né, que agora terá mais 4. Apesar da decisão, para mim, não ser a mais justa, porque vai acarretar no inchaço da Câmara dos Deputados, que vai ter deputados a mais. Ao invés de ser feita a redistribuição, a Câmara optou por inchar a Câmara, né, por inchar ou aumentar o número de deputados. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo cenário da Câmara Federal e essas 4 novas cadeiras que Santa Catarina vai ganhar. Rodrigo, importante essa tua pergunta, né? Nós votamos ontem o aumento de número de deputados. O Congresso, toda hora, ele reclama que o TSE, que o STF vem legislando, né? Então, ontem nós tomamos uma medida de a Câmara, de fato, fazer essa distribuição e esse aumento do número de vagas, que não vai impactar financeiramente em movimento nenhum no bolso do contribuinte. Por que eu te digo isso? Porque vai aumentar só 3,5%. E nem é dentro do orçamento da Câmara, porque a Câmara já devolve valores altíssimos de volta para o Tesouro Nacional, né? Ano passado devolveu 250 milhões de reais do que a gente tinha de fatia de ser utilizado, mas para Santa Catarina é muito importante isso. Nós vamos ganhar 4 deputados federais. Eu estou falando que isso gira em torno de 200 milhões de reais por ano a mais. Num mandato é quase 1 bilhão de reais a mais de investimento na segurança pública, na saúde, na educação, na infraestrutura, mais representantes. Por exemplo, Brusque não tem um deputado federal hoje. E a partir de 2027, Brusque pode ter um deputado federal. Então, tu acaba trazendo Brasília mais perto da base, mais perto das cidades. Já fazia tempo que nós estávamos defasados em Santa Catarina. Eu escuto muitas reclamações pelas minhas caminhadas, pelos roteiros que a gente faz, que é tudo lá para o Nordeste. É tudo lá para o Nordeste. Agora, nós vamos ter 20 deputados federais a mais. E isso impacta na vida e no dia a dia do cidadão a partir de 2027. São 4 representantes a mais em Santa Catarina. Como a gente até hoje não conseguiu pautar a revisão do Pacto Federativo, Rodrigo, olha só. Santa Catarina, e tu sabe muito bem disso, é o 6º estado que mais arrecada no Brasil, o 6º estado. E o 23º na hora de receber esse recurso de volta. E a gente de Santa Catarina se sente lesado, porque cada vez mais é dinheiro para o norte, para o nordeste, mandando dinheiro cada vez mais lá para cima, e não estou fazendo nenhum tipo de segregação aqui, pelo contrário, eu simplesmente quero defender o meu estado para que ele tenha a mesma autonomia e os mesmos poderes para lutar aqui em Brasília contra decisões e a favor de Santa Catarina. Então, tenho certeza absoluta que esses 4 deputados federais a mais vão aumentar a nossa bancada e vão aumentar a nossa representatividade aqui em Brasília, né? Sabendo como Santa Catarina vota, Santa Catarina é um estado de direita, um estado de centro-direita, com certeza nós vamos montar mais 4 deputados de centro-direita para Brasília, para que a gente consiga lutar. Então, o que a gente votou ontem, esse aumento de número de deputados, o estado mais beneficiado do país é Santa Catarina. Então, eu, como deputado federal, eu não podia deixar de votar pelo meu estado, não podia deixar de votar por Santa Catarina. Tenho certeza absoluta que esses 4 deputados a população vai escolher muito bem e que vão representar muito bem o nosso estado aqui em Brasília.
Ô, deputado, já que o Rodrigo deu uma mudada aí na pauta da nossa conversa com o senhor, vamos lá. Estou curioso porque quando é que vai ser definido a votação da mudança na diminuição do imposto de renda aí, até R$5.000, essa situação que já foi prometida em outros governos e parece que ainda não é uma prioridade para os deputados na Câmara. O senhor acredita que para o ano que vem o brasileiro poderá... aquele brasileiro aqui em Brusque, foi feita uma pesquisa recentemente aí, e nós temos um número de pessoas que trabalham aí nas fábricas, que trabalham nas confecções, que tem mais ou menos essa faixa salarial até R$5.000 e que hoje estão pagando uma enormidade de imposto de renda e que é a grande maioria da população. Quando é que esse projeto vai definitivamente ser votado, deputado? Olha, na semana passada foi escolhido o relator, né? Então, o presidente Hugo designou o relator do projeto do imposto de renda, que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, deputado Arthur Lira, do Alagoas. Então, agora se cria um grupo de trabalho, que é de forma muito rápida. O relator vai ouvir os setores, ouvir qual é o impacto que vai ter isso na economia. O texto, eu já te digo que não vai ser o texto que veio do governo federal, vai ter alteração dentro da Câmara, mas para te passar um prazo, eu imagino que nos próximos 90 dias a 120 dias, ou seja, 3, 4 meses, nós devemos estar votando já na Câmara. Eu imagino que de forma mais rápida, no máximo 90 dias, o texto está pronto para ser votado e com um amplo apoio da maioria. Agora, nós temos que ter muita responsabilidade. Não dá simplesmente para a gente diminuir, aumentar a isenção do imposto de renda, passando isso para o colo de outro pagador de imposto, de outro contribuinte. Então, esse trabalho que o relator Arthur Lira vai ter de ouvir os setores, qual é o impacto na economia, ele é muito importante. Imagino que nos próximos 15, 20 dias ele deva estar fazendo várias reuniões em cima disso aí, para apresentar um correlatório, ou seja, um relatório antecipado, para que a gente possa estar fazendo as indicações de alterações e substituições e estar votando aí no máximo em 90 dias. Mas o sentimento hoje, aqui na Câmara, no Congresso Nacional, é que vai passar, e tenho certeza que ano que vem, junto na promulgação esse ano, para 2027, o brasileiro, o catarinense, o brusquense, já vai estar podendo, tendo a dedução aí, no imposto de renda, até R$5.000. E, deputado, e o projeto da anistia, como é que está a situação aí? Tivemos uma maioria praticamente aí para colocar em regime de urgência aí, mas até agora parece que há uma série de manobras aí. Como é que está essa situação do projeto da anistia, deputado? Olha, eu votei favorável à urgência, voto favorável ao mérito, já quero deixar claro isso aí. Não sou a favor de depredação, de baderna, de quebra-quebra. Agora, a dosiometria das penas, para quem foi lá com um batom e escreveu "perdeu o mané", uma mesma frase que o ministro do STF usou em Nova York, quando falou: "Perdeu o mané, não me amola, não enche meu saco, para de encher o meu saco", foi escrito em batom, ali na frente da estátua, na frente do Supremo Tribunal Federal, pegar 14, 15 anos de pena, sendo que vagabundo, estuprador, traficante, miliciano, sai na audiência de custódia. Então, a dosiometria está errada. E aí eu volto a falar, a gente tem que parar de deixar o Supremo Tribunal Federal legislar. Papel da Câmara e do Senado é legislar. Então, nós estamos fazendo muita pressão em cima do presidente Hugo Motta. Eles vão criar o Senado e a Câmara, porque de nada adianta também a gente aprovar um texto na Câmara e ele não passar no Senado. O Congresso Nacional tem que ter conversa. O parlatório tem que parlar, tem que conversar, para que a gente não fique correndo atrás do rabo que nem cachorro. Então, a Câmara e o Senado estão criando um texto que a gente diminua a dosiometria das penas, para que a gente não esteja patriotas, brasileiros, inclusive catarinenses que não depredaram e que simplesmente estão presos lá há mais de quase aí 3 anos já preso
e que não conseguem sair. Então, para eu te passar uma data, eu imagino aí também que nos próximos 30 dias deva estar sendo feito um projeto de lei para que, em comum acordo com as duas casas, a gente tenha aprovação. Agora, eu posso antecipar. O presidente Hugo Mota é favorável à anistia. A Câmara é favorável à anistia na sua maioria. Quando você tem a ampla maioria pedindo o regime de urgência, ou seja, eu quero antecipar essa votação para que a gente fale desse assunto com urgência. Com certeza isso aí, nos próximos dias, a gente vai voltar a debater. Mas o meu sentimento é que a gente termina o primeiro semestre, ou seja, final de junho, começo de julho, com uma pauta positiva para a anistia e uma pauta positiva para os brasileiros, para os patriotas que estão lá. Não os que quebraram, não os que vandalizaram, não os que cuspiram em cima da Constituição, que cuspiram em cima do livro sagrado, da Bíblia, que é o nosso, a maior bússola que o ser humano tem. Mas para quem estava lá só fazendo manifestação, para quem estava escrevendo em placa, olha, vamos ser sinceros, o MST invadia e invade ainda fazendas produtivas, entra, destrói tudo, acaba com casa, depreda tudo, e acontece o quê? É um movimento legítimo. É isso que é dito aqui em cima, é um movimento legítimo. Vocês se lembram dos Black Blocs? Em 2015, 2016, que entraram na Avenida Paulista, depredaram bancos, lojas, tudo. Aconteceu o quê? Ninguém foi preso e não sabe quem são os mandantes até hoje. Então parece que a gente foi marcado simplesmente e a gente vai aprender como foi rápido para esse grupo de brasileiros e patriotas. Então, o projeto da anistia tem que ser passado sim, contou com o meu apoio na urgência, conta com o meu apoio no mérito, e a gente vai continuar lutando e defendendo para que se paute o quanto antes. Eu imagino que nos próximos 60 dias deva ter um consenso entre Câmara e Senado para aprovar um projeto em comum acordo para que a gente diminua a pena, a dosimetria da pena desses brasileiros que estão lá pagando de forma injusta. Deputado, agora baseado nessa sua resposta, eu tenho uma outra pergunta para encerrar da minha parte. Então, claro. A anistia, ela vai ter peso para aquilo que se conseguiu definir junto aos inquéritos da Polícia Federal, de maneira especial, e também quem entrou com a ação, na verdade, foi a Promotoria Pública Federal, né? Como é que vai ser a distinção de quem vai receber essa anistia final? Porque o projeto, pelo que eu entendi, pelo que eu consegui captar aí, ele engloba todos, sem distinção. Aquele que cuspiu, aquele que quebrou, aquele que destruiu aquele relógio de D. Pedro II, ou a menina que colocou batom lá na estátua da Justiça. Ele acaba sendo esse projeto, do jeito que ele está, anistiando a todos. O senhor acha que a Câmara deva usar um mecanismo, vai encontrar uma ferramenta para definir realmente o merecedor da anistia, ou ele é irrestrito para todos? Não, eu imagino que a gente vai fazer, esse projeto venha da Câmara com distinções. Uma vez que a gente já sabe os crimes que foram imputados, cada um que estão presos agora com os julgamentos. Então, já sabe os crimes que quem quebrou o relógio de Dom Pedro II, já sabe quem cuspiu em cima da Bíblia, já sabe quem escreveu Perdeu Mané, já sabe quem depredou vidraça. Então, eu imagino que agora esse projeto que está sendo montado, que é fresco ainda, que as conversas começaram essa semana, esse projeto agora, ele vai ser trabalhado em cima disso, em cima do nível e do impacto do crime que foi feito no dia 8 de janeiro, certo? Então tem muitas pessoas que estavam só e acabaram, num efeito manada, digamos assim, entrando dentro do Congresso Nacional, mas que não depredaram, mas que foram presos lá dentro. Não há comprovação que eles praticaram um crime de depredação de patrimônio histórico. Então, esse projeto vai anistiar essas pessoas, ou seja, vai extinguir a pena. E também, quem foi lá, a moça que escreveu Perdeu Mané, ela tem que pagar? Ela tem que pagar. Agora, eu não vejo pichadores que picham hoje. Eu fui a Porto Alegre na semana passada, e você vai no Centro Antigo de Porto Alegre, não sei se um dos meus amigos aí foi nos últimos tempos, aquilo é uma terra de ninguém, é tudo pichado. Mas peraí, pichar uma imagem, uma estátua, um busto de 200 anos que está lá em Porto Alegre não é mesmo peso que pichar, escrever de batom na estátua na frente do STF, não é dano ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, é o mesmo, gente. Agora, tu não vê essas ações. Essa divisão vai ser feita pelo projeto de anistia reformulado e formulado pela Câmara dos Deputados, certo? Então, a anistia em cima disso e diminuição
e distinção na dosiometria das penas, para que a gente possa, de fato, não deixar pessoas inocentes estar pagando por conta de princípios e crimes eleitorais. A verdade é essa, vamos ser sinceros. Só está preso lá porque é um movimento legítimo da direita brasileira. Não tinha como dar um golpe no dia 8 de janeiro de um presidente que já estava empossado há 8 dias. Se fosse para dar um golpe, esse golpe seria feito no dia 1º ou no dia 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro. Então, o parlamento tem que ter coragem também para fazer esse contraponto ao STF. E aí, eu digo, os presidentes das casas, todo esse grupo de presidentes de comissão, de mesa diretora, de líderes partidários. Eu tive a conversa com o meu líder ontem, no final do dia, o líder do nosso partido, Pedro Lucas, do União Brasil. Falei, olha, nós temos que começar a pressionar. Nós somos hoje a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados e com a federação a maior bancada. Tem o apoio do Progressista e tem o apoio do União Brasil. Então, a gente tem sim que impor em cima disso para que a gente comece a continuar essa construção desse projeto de anistia e passe pelo Senado. De nada adianta nós aprovarmos um projeto aqui e o presidente Davi Alcolumbre engavetar. O presidente Davi Alcolumbre botar na última página da agenda de projetos dele. Tem que botar na primeira página, pô. Tem que pautar isso aí, limpar a pauta e olhar para frente. O Brasil tem pressa e tem que andar. Isso é uma coisa que segura o tema nacional. A gente não pode também usar isso como cortina de fumaça por conta de rombo no INSS de 6 bilhões. Você mesmo citou agora que são vários, fizeram um estudo em Brusque, quantas pessoas que recebem até R$5.000 e vão ser beneficiadas. Mas quantos aposentados está em Brusque, que está ouvindo agora, que teve o desconto de 50, 60, 70 reais, 6,6 bilhões é o que foi achado, mas já se comenta em 96 bilhões de reais em fraude do INSS. Então nós temos que parar de usar as coisas de cortina de fumaça, enfrentar os temas de frente e trazer de volta a procedência do parlamento brasileiro. A gente tem que trazer essa independência para que a gente encare os temas de frente. Deputado, muito obrigado, um grande abraço e certamente vamos voltar a esse tema aí relacionado ao início da nossa entrevista. Muito obrigado pelo espaço. Imagina, eu estou à disposição, quero agradecer também de volta à Rádio Cidade, ao Dirley, ao Rodrigo, ao Valdomiro que nos acompanharam, mas gente, eu peço um minuto que eu não posso deixar de falar do nosso time aí, dos nossos amigos, o nosso presidente Fabinho, que foi o presidente do União Brasil, ao Simas, que foi já nosso candidato, um quadro excelente do União Brasil, ao próprio Davis, que é o coordenador regional do União Brasil aí, e de uma figura que eu conheci essa semana, que é um jovem, guardem, tá? Que esse jovem ele vai dar o que falar ainda nas eleições aí em Brusque, tenho certeza que pode representar a cidade, que é o João, um jovem que tem uma grande capacidade. Tenho certeza absoluta que esse time está do lado certo e a gente vai fazer um grande trabalho para Brusque. Mais uma vez eu quero agradecer à Rádio Cidade pelo espaço e agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e, como diria o Faustão, pela paciência. Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu! Muito bem, grande abraço, deputado. Só fazendo uma pequena correção que eu acabei cometendo um erro aqui, histórico, o relógio veio de Portugal com João VI. João VI. João VI. João VI. Nós dois. 1808. Obrigado, deputado, um abraço. Um abraço, valeu, gente. Até mais. 8h49 agora, 8 horas e 49 minutos, intervalo e voltamos para o encerramento do Rádio Revista. Em 92.3 FM, você está ouvindo Rádio Revista Cidade. Nesta quarta-feira no Arker, leite longa-vida tira 1 litro 4,39. Nescafé solúvel vidro 200 gramas 26,98. Café pilão 500 gramas 27,99. Maionese Hellmann's regular 500 gramas 8,99. Creme de leite Piracanjuba tradicional pack 200 gramas 2,89. Farinha de trigo orquídea 5 quilos 17,99. Supermercados Arker faz parte do seu dia a dia. Ei, você sabe onde tem aquela comida caseira? No restaurante Delagnolo. Na Avenida 1º de Maio 476, o atendimento é de segunda a sábado e o buffet é livre e em quilo. Ah, e também tem marmita a partir de R$12. Aproveite pedidos pelo iFood, hein? Restaurante Delagnolo, uma delícia de sabor da nossa família para atender a sua família.
Para você que tem sítio, fazenda, propriedade rural e até mesmo casas, a Tuti Agro Supermercado Agropet é um lugar onde você pode comprar tudo o que você precisa. Nutrição animal, máquinas, ferramentas, linha pet, medicamentos veterinários, sementes, fertilizantes, agroquímicos e muito mais. São mais de 10 mil produtos em um só lugar. Tuti Agro, de regador a trator. Galpão 1 e 2 no Monte Serra, em Brusque. Telefone WhatsApp 988598162. A coleção Outono e Inverno chegou e aqui na Jevaer de Esportes e Calçados você encontra o que precisa para esta estação. Sapatos, botas, agasalhos, tênis, feminino, masculino e infantil. Contamos também com a confecção plus size. Parcele em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Venha conferir e garantir aquele look quentinho para você e sua família. Jevaer de Esportes e Calçados. Essa você conhece e confia. Em Brusque e Guabiruba. Você sabia que a Profomento não é um banco? Aqui você consegue crédito sem ter que deixar cotas, sem contratar produtos adicionais e sem pagar mais tarifas. São parcelas fixas para empréstimos de até R$20 mil e em até 36 vezes. Aqui o atendimento é exclusivo. Ligue ou nos envie um WhatsApp no 37 3396 7838 que nós vamos até você. Profomento Serviços Financeiros. Minuto Sebrae. O Dia das Mães vem aí. Para garantir boas vendas nessa reta final, uma dica é aproveitar as redes sociais para atrair clientes. É o que explica o gerente de relacionamento do Sebrae, Enio Pinto. Esse combo utiliza o Insta para que você coloque vídeos, fotos, imagens em geral, mas sempre com link para que você faça o fechamento da venda através do WhatsApp. O ideal é que você associe, inclusive, disparos para sua lista de clientes, de e-mails, marketings, de SMS, de WhatsApp, com um call to action, um botão, onde o cliente clicando, ele cai numa rede social sua, cai num ambiente digital seu, cai no seu portal, para que ele possa efetivar a venda. Para mais dicas, acesse agenciasebrae.com.br. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Voltamos em 92.3 FM. 92 FM. Rádio Revista Cidade. 8h52. Vamos às informações da Câmara de Vereadores com ele, Mota. Diga aí, Mota. Vereadores de Brusque aprovou na sessão desta terça-feira, 6 de maio, um requerimento de autoria do vereador Paulinho Sestrem, do PL. No documento, o parlamentar pede a realização de audiência pública para debater com a sociedade a legislação recentemente aprovada e que cria regras para a circulação de bicicletas elétricas, motos elétricas e veículos autopropelidos nas ruas da cidade. A lei, inclusive, foi já sancionada pelo prefeito André Vec, mas que acabou por vetar um dos artigos que trata da idade mínima para a permissão. Só que o vereador Sestrem, que é um dos autores, juntamente com o vereador Rogério dos Santos, do Republicanos, afirma que o veto do prefeito não prejudica a lei, mas sim tem o objetivo de abrir um debate com a sociedade. Não, eu acredito que não, pelo contrário. Eu acredito que se foi vetado um artigo é que a lei está no caminho certo. O que nós precisamos agora é discutir essa questão da idade e talvez nessa discussão venham mais algumas dúvidas, algumas sugestões, que os vereadores estão aqui, a Casa é do Povo, é para a gente discutir realmente isso com a sociedade, com a comunidade, para realmente talvez ampliar, fazer algo a mais ou tirar algo do projeto que talvez, né, a comunidade ainda que não conhece totalmente o projeto possa, nessa audiência pública, entender exatamente qual é a intenção, principalmente preservando a vida, para que as pessoas possam ter mais segurança, sejam elas quem utiliza isso, Valdomiro, ou quem não está utilizando esse tipo de equipamento, né, o pedestre, da forma que deve andar, não na contramão, em cima da calçada. Inclusive a gente tem feito os vídeos, né, uma série de vídeos explicando como é a lei, para que a gente possa levar informação para as pessoas, que falta muita informação. Quem tem habilitação, quem passa pela autoescola, né, pelo Centro de Formação de Condutores, tem a mínima noção de como funciona.
mas talvez quem nunca passou ainda não tenha essa noção total de como funciona a lei. Por isso a gente tem feito a publicidade, a parte educativa, a própria Guarda de Trânsito, né, tem feito abordagens orientativas, tem de outras cidades para mostrar e aprender também como se faz isso em cidades que já existe a lei, para que a gente possa avançar no nosso município e que evite mortes, acidentes que, né, infelizmente, na nossa cidade tem acontecido. Cidade, uma rádio completa. Repórter Valdomiro da Mota. Muito bem, são 8 horas e 55 minutos. Temos aí 5 minutos para o encerramento do programa. Algum comentário sobre o que disse ainda o vereador? Ou, Valdomiro, você que acompanhou a reunião da Câmara? Não, o comentário é que coincidiu ontem esse requerimento do Paulinho Sestrem, feito ontem, ele coincidiu com o veto do prefeito André a um dos artigos aí até que citado aí que trata da questão da idade mínima, viu, Rodrigo Santos, para que as regras sejam exigidas aí do ponto de vista da municipalidade, né? E ontem o prefeito fez a sanção da lei, né, com esse veto, e no entendimento do parlamentar isso acaba não afetando, porque a ideia é trazer aí uma discussão. Mas mostra uma coisa, parece que liderança do governo e o governo não se conversam muito pelo jeito, né? O prefeito veta um artigo de um projeto aprovado aí, que foi feito aí a partir das mãos do vereador. Enfim, me passa essa imagem, viu, Odilei? Embora o vereador argumente de que a ideia é provocar esse debate, mas você vai fazer um debate, uma audiência pública depois que a lei já está aprovada. Claro que essa lei precisa ser regulamentada, e aí a audiência pública vai servir para isso, e a provocação aí do prefeito no sentido de vetar também vai ao encontro do que diz a própria legislação nacional em relação aí ao Código de Trânsito, enfim. Mas a gente ainda vai debater muito esse assunto, viu, Odilei? Ok. Ô, Rodrigo, você tem aí um destaque final? Você estava... Parece que é quente. Não é que é quente, mas assim, para mim ele é um destaque preocupante, gente. Ele é um destaque preocupante porque trata da cidade vizinha, mas me chama a atenção para os números lá. A Prefeitura de Itajaí publicou um decreto segunda-feira, de lei Valdomiro, decretando situação de emergência na saúde municipal por causa do aumento alarmante de casos da chamada síndrome respiratória aguda grave, gripe A e tudo mais, né? O documento autoriza a contratação emergencial de profissionais de saúde, aquisição de insumos e leitos na rede privada para enfrentar a crise. Olha só isso. Nas escolas, você está falando? Eu estou falando na cidade. E a vacina? São níveis críticos. É um saldo de 125 casos registrados em março para 583 até o fim de abril, um aumento de 366% em apenas um mês. Só para ter uma ideia, a UTI pediátrica do Hospital Pequeno Ângelo operava com 85% de ocupação, dispõe de apenas 3 leitos vagos. A situação é ainda mais crítica no Hospital Marita Conder Bornhausen, onde tanto a UTI adulta quanto a neonatal atingiram 100% de ocupação. Onde é que eu quero entrar isso? A situação na vizinhança aqui está terrível por causa dessa síndrome respiratória grave. Nós temos dia D de vacinação aqui em Brusque no sábado, e a partir de, não é segunda-feira, a partir de terça-feira, dia 13, essa vacinação abre para o público em geral. Mas onde eu quero chegar? Essa situação está gravíssima no que diz respeito aqui na nossa vizinhança aqui do lado. Daqui a pouco chega aqui. Daqui a pouco chega aqui. Daqui a pouco poderá chegar aqui. Porque como é que é a gripe, né? Como é que é? Daqui a pouco poderá chegar aqui. Eu imagino que o pessoal da saúde daqui esteja de olho no que está acontecendo aqui do lado para se preparar para que de repente possa... Tomara que não. A gente sempre tomara que não. Mas que de repente possa trazer para cá essas informações que estão tão graves aqui em Itajaí. A vacina da influenza, H1N1, uma vacina que já existe há muitos anos. Sim. Ela tem sido... Simplesmente a ciência tem feito a atualização da vacina, conforme o vírus está se atualizando. Né? Então é isso. Então... é melhor se vacinar do que remediar Semana que vem, no primeiro dia, eu já vou vacinar também. Ok, e você vai vacinar, Valdomiro? Eu já vacinei. Mas como se o Rodrigo... Não, está fazendo no particular. Isso, no particular, já vacinei. Já tomei a dose da vacina no particular. Boa pergunta. Não fui eu que paguei. Não, mas quanto é que custaria? Não faço ideia. Eu só fui convidado a tomar e fui lá, tomei.
E vou te dizer quem pagou. O Sintercombe que pagou. Seu Sim, Valdomiro, quer tomar presta o serviço. Valdomiro, quer tomar a vacina da gripe? Nós estamos disponibilizando aqui para todo o pessoal. Com certeza. Para quem trabalha com eles. Para quem trabalha e para quem é afiliado. Mas a vacinação gratuita, Não, só para explicar, começa no dia 13 para todos os grupos. Na rede do SUS, exatamente. Aqui municipal, o dia 10 é o dia D de vacinação para idosos, para crianças, enfim. Eu não faço ideia de valor agora quanto é que custa, viu, Odilei? Não faço ideia de valor quanto é que custa. Mas para privado, no caso para particular, tem disponível já, né? Muito bem. Grande abraço a todos. Estamos encerrando aqui o Rádio Revista Cidade. Amanhã de volta mais uma edição. Bom dia. Você ouviu Rádio Revista Cidade. Rádio Revista Cidade. A sintonia da cidade. Um jornalismo completo na cidade.